heard there was a secret chord that David played and then played. Se existe um homem na Bíblia que é citado como um exemplo do que não fazer e do que não dizer, este homem é o apóstolo Pedro. Por causa do seu temperamento forte, ele era impaciente, agia sem pensar e em algumas situações era até intolerante. Porém, ele amava muito o Senhor Jesus e o seu desejo de estar com ele era maior do que as suas fraquezas. Quando Jesus enviou os discípulos para o mar da Galileia, veio uma forte tempestade e todos eles se desesperaram. Então, assim que o dia começou a amanhecer, Cristo foi até eles andando sobre as águas. Quando eles o viram, tiveram mais medo ainda, pois acharam que era um fantasma. Então Jesus lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Logo depois Pedro falou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Pedro não pensou duas vezes quando foi chamado. Ele desceu do barco e começou a andar sobre o mar em direção a Jesus. Veja que exemplo de fé e confiança. Ele ignorou o medo, a dúvida e seguiu em frente, pois sabia que a palavra do Senhor não pode falhar. Da mesma forma, se você tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida, não seja tímido, obedeça o que Ele te mandou fazer, pois a capacitação virá dele e não de você. Mas fique atento, pois o inimigo tentará abalar a sua fé. O plano dele é deixar a sua vida turbulenta. Com isso, usará pessoas ao seu redor para te desencorajar e te ferir com palavras. Lançará dúvidas em sua mente, tudo para que você desista de ir até Jesus. E quando ele consegue nos paralisar, não conseguimos orar como antes e duvidamos se realmente estamos no caminho certo. Deixamos de olhar para o alvo e começamos a afundar por achar que não temos condições de servir ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. A Bíblia conta que enquanto ele caminhava sobre as águas, ele reparou no vento forte e começou a afundar. Mas apesar de ter falhado, Pedro clamou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou. Assim também pode acontecer em sua vida. Se você começou bem a sua caminhada cristã, mas agora está afundando por causa do medo ou por causa de algum pecado, clame a Jesus e Ele te ajudará. E você pode pensar: "Ah, mas eu já estou fazendo isso e Ele ainda não me socorreu." Então, meu irmão, fique em paz. Continue fazendo a sua parte e orando, porque no tempo certo você estará mais firme do que jamais imaginou. Veja o que o salmista disse: "Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro." Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Deus te abençoe. Hallelujah.